Você aceitaria 2 milhões de reais em troca de ficar preso por 15 anos, sem nenhum contato com outras pessoas? A Aposta é um conto de Chekhov, famoso escritor russo que narra uma aposta entre um banqueiro e um jovem estudante de direito. Em uma festa, conversavam sobre qual pena seria pior para o ser humano, a pena de morte ou a prisão perpétua. Quando o jovem de 25 anos defendeu que preferia a prisão perpétua do que a morte, o banqueiro o desafiou. Aposto 2 milhões como o senhor não aguentaria 5 anos encerrado num cárcere. Diante do desafio, a resposta foi: aposto que sou capaz de aguentar uma pena de prisão não de 5, mas de 15 anos. Apostar 2 milhões por 15 anos de vida pode ser algo selvagem e insensato. Mas o conto de Chekhov revela uma rica consideração sobre a necessidade do silêncio e da solidão para a descoberta do mundo interior. A aposta, na verdade, é um convite à vida intelectual e espiritual. Também é uma crítica à pequenez de uma vida sem interioridade e sem espiritualidade, vivida em troca de dinheiro, superficialidade e diversão. O jovem ficou aprisionado no jardim do banqueiro sob a mais severa vigilância. Mesmo não podendo conversar com outras pessoas, podia ler os livros que quisesse, além de ter cartas, vinhos, cigarros e instrumentos musicais. A cada ano que passava, seu comportamento mudava e o banqueiro se espantava cada vez mais com isso. A conclusão é surpreendente. No primeiro ano, o prisioneiro se sentiu bastante só e entediado. Tocava muito piano e consumia livros leves, sobre romances, contos policiais, fantasias e comédias. Recusou o vinho porque teve medo de se sentir ainda mais solitário com os efeitos do álcool. Nos 3 anos seguintes, ele se dedicou a obras clássicas e fez silêncio absoluto, sem recorrer à música. No 5º ano, suspendeu a leitura, voltou a tocar piano e aceitou a companhia do vinho. Ainda passava muito tempo deitado na cama, largado a bocejos, comida e bebida. Muitas vezes, os guardas o ouviam falar consigo mesmo, em tom irado. Escrevia muito, principalmente pela madrugada, e no dia seguinte rasgava o que tinha escrito. Mais uma vez ele chorou. A partir do 6º ano, já com 31 anos, ele viveu uma conversão. Começou a estudar as línguas, história e filosofia com muito afinco. A escolha desses temas revela para nós um detalhe importante. Ele começou a expandir o horizonte de sua inteligência e a entender a cultura histórica em que ele estava inserido. A partir deste momento, ele já conseguia comparar sua tradição, no caso a russa, com as outras civilizações. Ao todo, seu cárcere permitiu que lesse 600 volumes em 4 anos. No 10º ano, para o espanto do banqueiro, ele leu apenas um livro, o Evangelho. O milionário ficou espantado e perguntava para si: por que este homem erudito passa tanto tempo lendo um livro curto e de fácil compreensão? Após a leitura da vida de Cristo, o prisioneiro começou a estudar a história das religiões e a teologia. Finalmente, nos últimos anos, lia sem critério ciências naturais, poesia inglesa, química, medicina, romance, filosofia ou teologia. Ele se comportava como um náufrago. Ora se prendia a um destroço, ora a outro. O que ele não sabia é que o banqueiro estava endividado e queria matá-lo para não ter de pagar a promessa feita há 15 anos. O banqueiro havia falido e não queria se endividar para ter que pagar a aposta. Só de pensar em precisar da ajuda do jovem, que passaria a ter mais dinheiro do que ele, já sentia um sabor amargo envenenando seu espírito. Ao chegar na cela, antes de matar aquele homem raquítico de 40 anos, ele decidiu ler a carta deixada sobre a mesa. Nela, liam-se estas palavras: em sã consciência e diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos, estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo é mesquinho,
perecível, espectral e ilusório, como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Vós trocastes o céu pela terra e desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo, para vos demonstrar meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão de vossa vida. Recuso os 2 milhões com os quais sonhei em tempos como se fossem um paraíso, mas que agora desdenho. Ao ler essas palavras, o banqueiro desistiu de matá-lo, beijou-o na cabeça e saiu chorando. Nunca antes ele tinha sentido tanta aversão por si mesmo. O conto ilumina a luta entre o que é passageiro e o que é eterno. Ele nos lembra que as coisas humanas não duram para sempre, que vivemos com muitas vaidades e que no fim a morte chega e acaba mesmo com o mais glorioso dos homens, com o mais rico, com o mais famoso e também com o mais sábio. O tema central do conto é a descoberta da vida intelectual contemplativa, a descoberta da liberdade interior e a conquista do autoconhecimento. Mesmo preso por 15 anos, o jovem descobriu dentro de alguns metros quadrados qual era o sabor da eternidade. Seu corpo tinha muitas limitações, mas seu espírito não. Podemos aproveitar o nosso tempo livre de forma inteligente e produtiva. Sim, com atividades menos exigentes do que o nosso trabalho, mas não menos importantes. O ócio não é um tempo inútil de coisas pequenas, é um tempo valioso que temos para sermos pessoas melhores. A proposta aqui é redescobrir o valor do esporte como exercício físico de fortaleza e autossuperação, e redescobrir a beleza da leitura e da música como atividades silenciosas e reflexivas de autoconhecimento e observação da realidade. Redescobrir também a alegria da conversa espirituosa com amigos e familiares.